bem-vindo ao SOS Fisiortopedia. Eu sou Naira Rabelo e estou aqui para te falar alguns testes, talvez os mais importantes aí elencados pela literatura, para realizar a avaliação de estruturas possivelmente lesadas do joelho do teu paciente. Vamos lá? Então aqui nós vamos avaliar ou tentar avaliar a integridade dos principais ligamentos do joelho. O primeiro cluster de testes, que é um conjunto de testes que a gente vai levantar aqui, é para avaliar a integridade do ligamento cruzado anterior. Esse ligamento tem responsabilidade de controlar a anteriorização da tíbia e também movimentos rotacionais. Então os três testes ou envolvem a translação forçada para a anterior, da tíbia, ou um estímulo rotacional. O primeiro deles é conhecido como gaveta anterior. Então eu posiciono o joelho do paciente a 90 graus, estabilizo a tíbia distal, e eu normalmente faço isso com o meu cotovelo, não sentando no joelho, no pé do paciente. Palpo então a interlinha articular e identifico a congruência entre os côndilos tibiais e os côndilos femorais, porque a tíbia, diante da lesão de algum ligamento aqui, pode ter ido mais para trás, e aí vai comprometer a integridade do teste. Palpei os côndilos tibiais, travei a tíbia distal, eu consigo identificar que aqui atrás na tíbia tem bastante tecido mole, então eu tiro a relação desses tecidos moles, seguro bem a tíbia e traciono para a região anterior à própria tíbia. O teste positivo não tem relação com dor ou algo do gênero. A positividade desse teste e de qualquer outro teste ligamentar é se realmente faz o jogo da tíbia, se ela vem na minha mão para a região anterior. E aí a gente gradua de acordo com o quanto que ela vem para a anterior em um teste positivo de uma cruz, duas cruzes, 3 ou 4 cruzes, quando você percebe uma translação anterior bem exacerbada. O próximo teste para verificar a integridade do LCA é o teste de Lachman, e esse teste se dá também pelo estímulo para a anteriorização da tíbia, mas isso numa angulação de flexão de 30 graus do joelho. Então eu gosto de posicionar a minha perna aqui embaixo do joelho do paciente, isso já configura 30 graus de flexão. Eu travo o fêmur com uma das mãos e com a outra mão eu abraço a tíbia, tiro todo o estímulo do tecido mole que tem aqui atrás, então eu traciono bem, me certifico de que eu estou segurando realmente a tíbia e aqui eu traciono a tíbia para frente, tentando transladá-la anteriormente. Se o ligamento cruzado anterior não estiver íntegro, se ele estiver rompido, eu também identifico esse jogo, essa anteriorização da tíbia na minha mão, configurando lesão do cruzado anterior. Por fim, o outro teste, o último teste do cluster é o teste chamado de pivot shift ou pivot, e isso esse teste aqui avalia a integridade rotacional do joelho e consequentemente a integridade das fibras do cruzado anterior de garantirem a estabilidade rotacional. Ele consiste em, eu faço uma rotação interna de todo o membro inferior e claro, na tíbia eu faço isso com a minha mão aqui na região distal da tíbia e mantenho essa rotação interna. Tá? Entenda, a rotação foi feita no membro inferior, mas automaticamente a tíbia também foi rodada internamente. Eu vou posicionar a minha mão no joelho, na região lateral do joelho do paciente, vou fazendo passivamente, o paciente não me ajuda a fazer isso, tá? Passivamente a flexão do joelho. Aqui eu possivelmente, na presença de uma lesão do cruzado anterior, subluxei a tíbia, rodei ela internamente aqui com a flexão, subluxei. Eu vou descer, vou voltar com o joelho para a extensão, fazendo no meu paciente uma pressão aqui, tentando fazer o valgo de joelho, certo? E aí eu observo se o joelho estiver diante de uma lesão de cruzado anterior, na descida dessa flexão, na descida do joelho para próximo da maca, eu observo um solavanco da tíbia, que seria o reposicionamento dela diante da lesão do cruzado anterior. Então a positividade do teste é esse solavanco que eu observo na tíbia ou observando mais precisamente a tuberosidade anterior da própria tíbia.
para o LCA, é isso. A próxima estrutura que também faz restrição ao movimento da tíbia e também à rotação do joelho é o LCP, ou junto dele também a gente vai colocar um teste aqui para o canto posterolateral, que são as estruturas posicionadas na região lateral e posterior do joelho, que fazem o anteparo, né, lateral, principalmente posterior dessa articulação, e são responsáveis por controlar, dentre outras coisas, o movimento de rotação do joelho. Falando primeiro do LCP, né, que é o ligamento cruzado posterior, que controla a translação posterior da tíbia. Um dos primeiros testes do cluster de testes, então do conjunto de testes que a gente vai trazer aqui, é a gaveta posterior. Assim como na gaveta anterior, eu posiciono o joelho do meu paciente a 90 graus, travo ou estabilizo a região distal da tíbia com os meus cotovelos, com um dos meus cotovelos, né? Aqui é de fundamental importância que eu, antes de realizar o teste, palpe os epicôndilos medial e lateral da tíbia e me certifique de que eles estão exatamente abaixo ou congruentes, né, aos epicôndilos, aos côndilos femorais, lateral e medial. Isso porque, na presença de uma lesão de cruzado posterior, nessa posição, por contração dos isquiotibiais, não é incomum que a tíbia já esteja posteriorizada. Então você vai lá, já com a tíbia posteriorizada e tenta posteriorizar ainda mais, você pode identificar aqui um falso negativo, quando na verdade ela já perdeu a congruência no início do teste com os côndilos femorais. Então eu me certifico, né, de que eu estou palpando a tíbia bem abaixo dos côndilos femorais. Ao estabilizar a tíbia lá embaixo, eu empurro a tíbia para trás, eu faço, né, a força aqui posteriorizando a região proximal da tíbia. Positividade do teste é a gaveta identificada, né, a projeção da tíbia para a região posterior. Um outro teste que a gente pode usar é o teste de Godfrey, e nada mais é do que posicionar o joelho e o quadril a 90 graus, pedir para que o paciente não faça nenhum tipo de contração, deixe tudo relaxado. A força da gravidade vai agir sobre a tíbia e diante da lesão do LCP, do cruzado posterior, você não identifica mais esse relevo da tuberosidade anterior. Você vai encontrar um chapado aqui, né? Uma perda dessa anatomia, da morfologia normal do joelho. E aí, para fazer a contraprova, você palpa a região posterior da tíbia e tenta reposicioná-la. Se você observar que você consegue, tem esse jogo da tíbia sendo posicionada para a anterior aqui, o teste de Godfrey é positivo, ok? Por fim, a gente pede para que o paciente vire em decúbito ventral e nesse momento eu vou avaliar a integridade rotacional do joelho por meio do dial test. Eu posiciono o meu joelho, né, o joelho do paciente a 90 graus num primeiro momento e faço a rotação das tíbias. Se uma delas, né, por meio aqui do pé, entenda, eu não palpo os pés do paciente, eu palpo a região distal da tíbia, certo? E aqui eu gero a rotação lateral de ambas as tíbias. Eu identificando por meio dos pés do paciente que uma vai mais para a lateral do que a outra, ou seja, existe um grau maior de rotação naquele joelho, eu identifico a lesão, né, do cruzado posterior. E aí eu posiciono então a 30 graus mais ou menos os meus dois joelhos, né, 30 graus de flexão, e faço a rotação lateral também, me certificando que eu estou rodando a tíbia. Aqui, se eu identifico uma rotação maior de um lado que o outro, do lado que eu quero testar, eu identifico uma provável ruptura ou lesão do canto posterolateral, estruturas que também são responsáveis pela rotação do joelho. Tudo bem? Bom, os testes agora dizem respeito à avaliação da integridade dos dois ligamentos colaterais, lateral e medial. Vamos começar pelo medial, lembrando que ele controla a abdução da tíbia, a abdução do joelho, ou o que é conhecido por valgo do joelho, né? Movimento, talvez, de valgo do joelho. Então, o que nós vamos fazer? São dois testes para avaliar a integridade desse ligamento, começando pelo colateral medial, que fica aqui nessa disposição. Eu basicamente travo a região distal do fêmur com a minha mão, aqui na lateral, certo? E a tíbia, como ela é um osso longo, eu vou usar, né, de força aqui, né, do jeito que eu vou pegar na tíbia,
distal, entendendo que eu vou forçar a abertura do compartimento medial. Travo o fêmur distal e trago para mim, trago em abdução a tíbia, travando aqui a minha mão que está segurando a lateral do joelho ou o fêmur, né? Então eu faço esse movimento. O que eu preciso observar? A abertura do compartimento medial. Na falta ou na perda da integridade do ligamento colateral medial, eu observo o jogo dessa articulação. A tíbia vem na minha mão ao passo que eu estabilizei a região proximal dela, né, aqui no joelho, ou a região distal do fêmur, certo? Eu faço isso a 0 graus de flexão de joelho e faço também a 20 graus de flexão do joelho, uma vez que a 0 graus os meniscos geram uma certa estabilidade. Então aqui eu tiro a ação de estabilização dos meniscos e faço novamente esse movimento. Peço para o paciente deixar bem solta a perna, travo a região lateral do joelho e trago a tíbia distal para mim, para próximo de mim, fazendo uma abdução da tíbia, certo? Ou forçando a abertura do compartimento medial. Da mesma forma que eu forço a abertura do compartimento medial para avaliar o colateral medial, eu vou forçar a abertura do compartimento lateral para avaliar o ligamento colateral lateral. Dessa mesma disposição do paciente. Agora, vamos voltar para entrar. Agora, na tentativa de avaliar a integridade do ligamento colateral lateral, eu preciso forçar uma possível abertura do compartimento lateral do joelho. Então, nesse momento, pelo mesmo princípio do ligamento colateral medial, eu aproveito a posição do paciente aqui na maca. Agora, então, eu vou travar, o meu ponto fixo vai ser a região medial do joelho, travando aqui tanto o joelho quanto a região distal do fêmur, né? Com a mão aqui no final da tíbia, que é um osso longo, eu vou puxar para mim, puxar em adução a tíbia, entendendo que, por ser um osso longo, na região proximal, eu vou jogá-la para a lateral e abrir, na ausência do ligamento colateral lateral, o compartimento lateral. Então eu venho aqui, posiciono a minha mão a 0 graus de flexão de joelho, eu travo a mão do fêmur aqui e puxo para mim, para dentro, a mão da tíbia. Eu observaria então a abertura aqui do compartimento lateral. Faço isso a 0 graus, lembrando da estabilização dos meniscos, eu tiro eles da jogada e a 20 graus faço novamente a adução da tíbia, forçando a abertura do compartimento lateral do joelho. Nessa próxima sequência, nós vamos avaliar também com um cluster de testes a integridade dos meniscos, tanto lateral quanto medial, ok? São 3 testes, o primeiro deles é o teste conhecido como McMurray, que eu basicamente exploro. Existem várias variações desse teste, tá? Mas talvez a mais conhecida envolva a exploração ao longo de toda a amplitude de flexão e extensão dos joelhos, mantendo rotação lateral e medial da tíbia. Como assim? Eu começo a fazer, por exemplo, eu faço rotação medial da tíbia e vou mantendo e explorando toda a amplitude de flexão dos joelhos, do joelho, né? Faço rotação lateral da tíbia e vou explorando toda a amplitude de extensão do joelho. E assim eu vou fazendo rotação lateral e rotação medial da minha tíbia, né? Em diferentes angulações de flexão do meu joelho. Eu posso fazer isso separadamente ou em conjunto, como eu acabei de mostrar. O fato aqui é que quanto mais próximo da flexão do joelho, mais eu destaco ou estresso a região posterior dos meniscos ou o corno posterior de ambos os meniscos. Tudo bem? Um outro teste também para meniscos é o teste de Apley compressivo, em que você vai pedir para o paciente assumir um decúbito ventral, né? E em cima disso, a gente vai lá, posiciona o joelho do paciente a ser testado a 90 graus e eu vou gerar uma força compressiva a 90 graus da minha tíbia sobre o fêmur. E eu empurrando aqui, né, de cima para baixo, gerando essa compressão da tíbia sobre o fêmur. Teoricamente eu estresso os meniscos. Havendo aí uma possível lesão, o paciente sente dor. Então, nesse teste, tanto o McMurray quanto o Apley compressivo, a expressão positiva do teste é dor
do paciente no momento da realização desses mesmos testes, tá? Existe um teste de Apley de descompressão, que você traz, né, tira a pressão da tíbia sobre o fêmur e o paciente relata alívio. Mas o mais conhecido é o teste de compressão. Lembrando que eu não vou fazer força na região do antepé do paciente, que eu perco capacidade de gerar realmente uma compressão longitudinal da tíbia sobre o fêmur. Eu tenho que ir ou no calcanhar do paciente, ou, se o paciente tolerar, na região distal da tíbia. Lembrando que é também importante perguntar para o paciente onde ele sente dor. Em alguns casos o paciente vai relatar que tem dor, mas é aqui onde você está pressionando a tíbia dele e não lá no joelho, tá? Então isso é importante, além de perguntar o que o paciente está sentindo, é onde ele está sentindo, para você ser balizado quanto à positividade dos testes. Bom, o último teste componente do cluster para avaliação de menisco é o teste de manobra de Tessari. Consiste no paciente de pé, a gente vai pedir para que ele fique em apoio unipodal no membro em que eu quero testar o menisco dele. Então, vamos supor que é o membro inferior esquerdo dessa paciente. Já, inevitavelmente, você já vai precisar dar apoio e suporte para o paciente. Uma vez que ela flexiona o lado contralateral, eu peço para ela dobrar um pouco, flexionar um pouco o joelho que a gente vai testar. E aqui ela vai, você explica isso para o paciente, ela vai girar o corpo e o fêmur sobre a tíbia, que vai estar fixa no solo por meio do pé, né? Então eu vou pedir para ela girar bem para cá, se certifica de que não vem só o tronco, né? Tanto para o lado direito quanto para o esquerdo, ou para a região lateral e medial, sem esticar o joelho, ok? A gente vai explorar tudo isso, toda essa amplitude de rotação, ainda com o joelho a ser testado em flexão. Positividade desse teste também consiste em relato de dor por parte do paciente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Existem inúmeros outros testes, mas esses são atualmente os mais descritos pela literatura, para que a gente consiga ter o melhor tipo de acurácia possível para avaliação dessas estruturas no joelho.